Estamos. Filhão, espero que você esteja bem. Vamos começar a nossa aulinha aqui. Peço desculpas aí por essas intempéries, mas acontece, né? Infelizmente, tive um problema aqui com o computador, peguei outro. E aí a gente vai agora fazer uma aulinha no nosso quadro. Um detalhe, se você está aqui assistindo pelo YouTube e é do curso online, fique à vontade, fique tranquilo que eu vou já já mandar para você um exercício, tá? Para que você possa aí observar e ver o que a gente está falando. De novo, a galera do cursinho online, nós já temos um tempinho juntos, né? Então dá para a gente falar aqui que a ideia de estudo de fisiologia é uma parte muito, muito importante para o Enem, né? Então é muito importante que você tenha em mente e em mãos aí todo o aparato para você estudar essa parte de fisiologia humana. E aí, só lembrando, né? Já que você tem um tempo que não me vê, fisiologia humana é todo estudo de função, né, do nosso organismo. Como é que nosso organismo funciona? Nós separamos a fisiologia na respiração, na circulação, na digestão. E um dos fatores essenciais para que nós possamos entender todo o processo de como funciona o nosso organismo também passa pelo sistema excretor. Então, vamos primeiro lembrar aqui alguns detalhes, tá? Já que a gente já está começando, compartilha esse link aí com os teus amigos, bora lotar aí a nossa live, né? Eu vou tentar fazer isso de forma regular, todas as noites de quinta-feira, para que a gente possa ir juntinhos fazer a nossa parte, né? Para que você seja aprovado, para que você aí consiga seus objetivos, para que você me pague um churrasco e uma cerveja. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Vamos falar aqui um pouquinho sobre sistema excretor e, obviamente, também vamos falar do sistema urinário. Boa noite, boa noite, boa noite. Falando aqui dessa parte de biologia, eu me apresentei. Boa noite a todos. Sou o professor Bruno Shoa, professor de biologia, e estamos aqui para te ajudar nessa parte de fisiologia. Vamos lá, filhão. Primeiro detalhe, já que nós vamos falar de excreção, eu preciso entender o que é uma excreta. O primeiro passo é entender o que é uma excreta, saber o que significa uma excreta, entender esse padrão. Então, é muito importante que você saiba, excreta não é necessariamente fezes e urina. Excreta não necessariamente é xixi cocô. Excreta é tudo aquilo que o nosso corpo não precisa e, como não tem utilidade, é eliminado. Obviamente que a gente vai estudar além desses outros dois, de fezes e urina, que a gente conhece. Dois deles estão associados a outros sistemas, mas a gente também vai falar, tá? As excretas podem ser fezes? Pode. Primeira coisa que você lembra são as fezes. As fezes se relacionam ao sistema digestivo. O bolo fecal, ele vai ser o produto, ele vai ser o resultado da digestão. Quando toda a água for absorvida, quando todos os nutrientes forem retirados, ainda vai sobrar aquela digestão e decomposição que é feita no intestino grosso e saem as fezes, por isso que elas são mal cheirosas. Tudo bem? Além das fezes, também nós podemos colocar aqui a urina. A urina, ela vai ser um filtrado do sangue, e aí a gente vai parar para estudar um pouquinho a urina hoje. A urina ela é importantíssima, porque ela é um filtrado desse líquido que conduz tudo. Então, todos os nutrientes que passam pelo nosso sangue vão estar também passando, vão estar sendo eliminados as suas excretas pela urina. Boa noite para você que está chegando agora. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Então, fezes e urina, a gente tem ainda duas excretas. Bruno, duas excretas? Sim. Duas excretas vão estar presentes ainda no nosso organismo, né?
O gás carbônico é uma excreta, só que é uma excreta do sistema respiratório. Nós vamos, inspirar oxigênio e expirar gás carbônico, tudo bem? Além disso, também nós vamos ter a presença do suor. Esses dois aqui vão ser os que a gente vai estudar hoje. Como é que acontece? A liberação do suor, para que ele serve, no final das contas, e por que ele é excretado, e também como funciona a excreção da urina. Então, quando nós falamos desse sistema excretor, nós estamos nos relacionando a 4 excretas. É o sistema digestivo, respiratório, urinário e também a parte do suor, que é do próprio sistema excretor, né? Que legal, bacana, Gustavo. Muito bacana te rever aqui. Muito bacana você estar aqui com a gente. Nós temos alguns alunos aqui que estão perseguindo os seus objetivos em provas de vestibular. Você que está aqui provavelmente foi meu aluno, já deve ter passado aí também por poucas e boas, né? Sabe como é que a gente trabalha. Então, muito obrigado por estar aqui junto da gente, tá? Então, muito, muito, muito obrigado. Filhão, então, se a gente sabe como funcionam essas excretas, o primeiro passo é a gente falar como essas excretas elas se comportam no nosso corpo. Mas lembra, a gente tem que fazer tanto a parte da fisiologia humana quanto também da fisiologia comparada. Então, se eu trato da fisiologia comparada, eu posso fazer um passo aqui meio interessante. O passo seria o seguinte: colocar aqui os tipos de excretas que nós vamos ter contato, principalmente dentro do grupo dos cordados, né? Principalmente dentro do grupo aqui daqueles vertebrados, né? Porque é interessante a gente agregar e verificar como é que essa fisiologia ela funciona. Então, na fisiologia comparada dos vertebrados, nós vamos ter 3 excretas nitrogenadas interessantes. Então, na fisiologia comparada, relacionando as excretas nitrogenadas, nós vamos ter 3 tipos de excretas dentro do nosso grupo, né? Do grupo aqui dos cordados. A primeira excreta vai ser a excreta conhecida como amônia. Tudo bem? A amônia, todo mundo aqui já ouviu falar de amônia, né? A amônia ela pode estar na sua forma NH4, mas também na sua forma aí, iônica NH3-. E a amônia, ela vai ser aquele componente extremamente forte. Quando você ouve ótimo, né? Ouvir a amônia é maravilhoso. Quando você sente o cheiro da amônia, aquele cheiro forte que invade as suas narinas, aquele cheiro bem característico de urina, né? A amônia, ela é o componente mais forte de todos. Mas aqui a força, ela está relacionada não só ao cheiro, né? Aqui a gente está falando de toxicidade. As excretas nitrogenadas, dependendo da sua metabolização, o nitrogênio, dependendo da sua metabolização, depois do uso dele como proteína, ele pode se tornar tóxico no nosso corpo. Quando ele fica tóxico, é interessante que a gente jogue ele fora. E quando é interessante que a gente jogue ele fora, existem formas de fazer esse nitrogênio, essa excreta nitrogenada ser jogada fora. Então, a amônia, ela pode aqui ser um componente extremamente tóxico, só que além de ser tóxico, ele é extremamente solúvel. Tudo bem? Então, a amônia, ela é muito tóxica, porém, ela também vai ser muito solúvel. E aí, o que isso quer dizer? Que ela se mistura muito bem com a água. Então, é por isso que, quando a gente fala de amônia, a amônia ela tem uma capacidade de solubilidade altíssima. Para que você possa produzir amônia, a quantidade de energia necessária é baixa. Porque, como ela é muito tóxica, ela é o primeiro subproduto de excreta nitrogenada. Então, quem é que faz o uso de amônia como uma excreta? Aquele indivíduo que vive
na água, aquele que não vai precisar gastar muita energia para metabolizar os seus produtos. Então, nesse caso, a gente vai ter os peixes, né? Principalmente, os peixes vão excretar amônia. Por isso que alguns grupos de peixes têm aquele cheiro muito forte, característico, pela concentração de amônia que ele pode ter em seu corpo. Então, não esquece, a amônia é muito tóxica, é muito solúvel e ela está presente ali como uma excreta nitrogenada de peixes. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos falar do elemento que tem uma toxicidade mediana. Então, esse elemento de toxicidade mediana seria a ureia. Saudoso professor Alcântara de Belém, excelente professor de biologia, um dos melhores professores de biologia de Belém, sempre falava assim: urina, ureia. Fácil. Urina humana, ureia. Então, a nossa urina vai ser lotada de ureia. Não quer dizer que essa nossa urina também não possa produzir certas quantidades de componentes amônicos, né? Sapos também, isso. A amônia também vai estar presente em peixes, em anfíbios. Mas eu já vou colocar o nosso caso aqui. Calma, calma, Gustavão, já vou colocar isso para ti. A ureia, ela tem uma toxicidade, ó. Ela é mais ou menos tóxica. Ele é mais ou menos tóxico e tem uma relação mais ou menos solúvel. Ela tem uma capacidade de solubilidade boa e ela tem uma capacidade de eliminação, né, de componentes tóxicos boa. Ela vai estar presente principalmente em indivíduos que vão guardar essa urina durante um pequeno período de tempo. E aqui eu posso explicitar dois seres que fazem isso, que seriam os mamíferos e os anfíbios. Só que aqui eu preciso só fazer uma pequena indicação que o Gustavão lembrou para a gente de forma maravilhosa, um aluno excelente como ele é. Quando nós falamos sobre os anfíbios, eu preciso colocar uma pequena pontuação aqui, porque a fase larval dos anfíbios, lembra? Anfi é dois, né? Ou duplo. Anfíbio quer dizer que é dupla vida. Uma vida, parte da vida na água, outra parte na terra, né? Então, nesse caso, os anfíbios, enquanto larvas, eles vão ainda excretar amônia. Agora, quando ele girino, né? Quando ele está em fase de girino, ele vai excretar amônia. Agora, quando ele está em fase de um elemento, né? Quando ele está lá na sua fase adulta, ele excreta a ureia. Vamos lá? Qual é a chave de questão de prova? As provas, elas vão te pedir principalmente aqueles componentes quando adultos vão excretar o quê? Então, quando adulto, o anfíbio excreta ureia. Tudo bem? Beleza? De boa. E o último elemento, a última excreta nitrogenada, vai ser o ácido úrico. Para você ter ideia, ácido úrico nós também produzimos. Nós produzimos alguns grupos de ácidos úricos nas nossas articulações. Algumas pessoas produzem tanto ácido úrico que eles vão ter um problema que é conhecido vulgarmente como gota. Esse ácido úrico ele vai começar a travar as articulações e as pessoas vão sentir muita dor a fazer alguns movimentos muito simples, né? O ácido úrico ele é um componente pouco tóxico, mas também, além de ser pouco tóxico, ele é pouco solúvel. Tudo bem? Então, toda vez que a gente fala sobre o ácido úrico, ele é pouco tóxico e ele é pouco solúvel. Já dá para você entender por que ele atrapalha as articulações, né? Porque ele vai impedir o movimento. Então, quando a gente fala do ácido úrico, ele vai estar ali em indivíduos, né, em grupos de seres que vão precisar guardar as suas excretas por um período muito longo do seu desenvolvimento. E aí a gente pode falar principalmente dos ovíparos. Ovíparos são aqueles que produzem ovos com casca, aqueles lá do nosso estudo de embriologia, que são os
telolécitos, você já ouviu falar deles? Então, ó, quando nós falamos dos telolécitos, quando nós falamos sobre esses indivíduos ovíparos, eu posso citar aqui as aves e também os répteis. Até os monotremados, né, o grupo lá dos ornitorrincos, também vai estar presente aqui. Por que aves e répteis produzem urina sólida? Você já viu? Quando você está lá em um local, praça aqui em Belém, que aqui está em Belém, alguém já foi ali na Praça Batista Campos. Eu, um dia desses, fui pegar um negócio na Praça Batista Campos, comprei um coco, fiquei lá tomando, porque eu não fiquei andando que nem besta lá, que a galera fica andando 300 voltas lá, mas eu não, fiquei tomando meu coquinho, e aí, quando eu voltei, o meu carro estava todo, pode falar isso no YouTube? Não sei, todo cagado. Todo, mas ele estava assim, parece que veio um pombo gigante e fez assim, parece que ele mudou de cor meu carro. Você tem ideia? Eu fiquei 30 minutos longe do meu carro e ficou assim, desse jeito. As marcas eram marcas sólidas. E aí, quando você analisa, por exemplo, essas, né? Deus é o coach, é verdade. Quando ela produz essas fezes e urina lá pela cloaca, sai tudo junto, porque o ácido úrico ele é um componente um pouco mais sólido. Então, atenção, viu, filho? Ácido úrico, ovíparos. Ureia, seres que guardam essa urina por um tempo. Amônia, peixes que não precisam guardar a urina e ficam excretando o tempo todo, porque eles vivem no meio onde vai ocorrer essa solubilidade. Tudo bem? Beleza? Tá dando para entender até aqui? Tá tudo bem? Filhão, eu já vou te dando papo. Eu sou aquele professor que ajuda você estudar bastante, mas eu não sou aquele cara exímio, um exímio desenhista. Então, eu vou fazer 2 desenhos aqui. Eu espero muito que você tenha compreensão, que você tenha calor no seu coração e que você possa me entender. Tá? Que eu vou colocar um esquema aqui para você poder entender, tudo bem? Então, vamos imaginar com toda a nossa cabeça, nossa imaginação, né? Que isso aqui seja um rim, que isso aqui, essa outra orelha, seja outro rim. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos aqui 2 rins diferentes. Deveriam ser iguais, mas estão diferentes. Tudo bem? Esses rins, eles vão... Deixa eu só ver aqui que se vocês estão acompanhando. Sim. Esses rins vão se comunicar com uma bexiga. Essa bexiga urinária. E aí essa bexiga urinária vai ter mais um canal por onde ela vai seguir. Então, quando a gente fala sobre... Espero que vocês estejam entendendo. Então, ó, quando a gente fala sobre o sistema endócrino, urinário, a gente pode colocar no sistema urinário esses 3 componentes. Esses componentes aqui que fazem parte do sistema excretor-urinário. Aqui, nós vamos ter o rim. O rim é duplo, né? E ele vai estar localizado aqui na nossa costa, tudo bem? Ele é duplo, ele está localizado na nossa costa. Ele também vai se ligar ao reservatório no ser humano pelo ureter, tudo bem? Então, o ureter, ele vai levar essa urina produzida para a região de armazenamento. Essa região de armazenamento vai ser a bexiga urinária, ok? A bexiga urinária, ela vai ser formada por grupos celulares de transição, que eles têm a capacidade de distender, então ela aumenta de tamanho. É interessante falar de algumas coisas aqui, porque essa fisiologia ela muda com o tempo. Mulheres, principalmente, vão ter um outro órgão, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, eles vão ter outro órgão que se localiza aqui na frente. Esse órgão, dependendo da fase ou do tamanho que ele toma, pressiona essa bexiga para cima ou para baixo. E esse órgão é o útero. O útero, quando a mulher está grávida, por exemplo, ela empurra essa bexiga para baixo
E quando ele empurra a bexiga para baixo, ela fica com um tamanho muito reduzido. É por isso que mulheres grávidas tendem a ir no banheiro várias e várias e várias vezes. Tudo bem? Além da bexiga urinária, também você tem a presença de um outro canal. Esse canal já é o canal de excreção, de liberação dessa urina, que vai ser a uretra. Eu vou só fazer aqui uma pequena observação na uretra, porque a uretra no homem e na mulher tem diferenças, viu? A uretra no homem, ela é longa e é do tamanho do pênis. Então, essa uretra, como ela é longa, como ela é maior que o normal, ela vai ter um músculo extra para controlar a entrada e saída de urina de forma involuntária. Todos têm a forma voluntária, mas também de forma involuntária. Porque no homem, essa uretra, ela é dual. Serve para duas coisas. Serve tanto para a ejaculação, quanto também vai servir para a excreção, quanto forma de urinar. Tudo bem? Então, na mulher, ela é bem mais curtinha e ela vai estar associada, né, apenas à eliminação da urina. A mulher vai ter o canal vaginal e o canal uretral de forma separada. Tudo bem? Alguma dúvida aí? O chat. Você está com dúvida, chat? Manda para mim, por favor. Eu não quero deixar com que você fique com dúvida, tá? A nossa aulinha hoje não vai ser uma aulinha super extensa. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre suor, vou falar sobre termorregulação, vou falar sobre o néfron, mas eu não quero que você fique com dúvida. Então, se você tiver dúvida, chat, ou você aí que está me assistindo depois, bota aí nos comentários, cara. Fica à vontade. Então, ó, essa é a estrutura anatômica, né? Essa estrutura maior do sistema urinário. Mas se eu pego um rim desse e amplio, eu vou ter uma pequena parte, apenas uma célula, que ela vai determinar, né, como o nosso corpo funciona, e é nela que ocorre o fenômeno da filtração, né? Essa partezinha é chamada de néfron. Tudo bem? O néfron é aquela... Pô, obrigado. Eu fico sem graça, gente. Pare com isso. O néfron, ele é uma pequena partezinha que vai estar lá no nosso rim, e que essa pequena partezinha que vai estar no rim, ela vai ser a responsável pela filtração, né, que ocorre no nosso corpo. Então, é no néfron que você vai ter a chegada tanto das artérias quanto das veias. Não vão ser artérias e veias, vão ser arteríolas e vênulas, né? Que são muito pequenininhas, são as aferentes e eferentes, né? As que chegam e as que saem, para que você possa promover essa absorção. De novo, aquele esquema, isso aqui é uma representação esquemática, tudo bem? Eu estou fazendo disclaimer para você não reclamar. Então, ó, a gente tem aqui um Czinho. Esse Czinho a gente vai conhecer aí como cápsula de Bowman e glomérulo de Malpighi. E nós temos os túbulos, tudo bem? Os túbulos contorcidos proximais, as alças néfricas, os tubos contorcidos distais e o que a gente conhece como ducto coletor. Tudo bem? Vamos lá? Está até arrumadinho hoje, né? Estou me esforçando, filhão, fazer uma melhor aula possível para você. Quando a gente tem a presença aqui do néfron, né, para que ele possa fazer o seu processo de filtração, você tem a presença das veias. Aqui essas vênulas estão representadas em azul. Vênulas, ok? As vênulas estão representadas em azul. E a gente também tem as arteríolas. Tudo bem? Os arteríolos, né? As pequenas artérias. Então, você vai ter um conjunto tanto de artérias quanto de veias presentes aqui, jogando as suas excretas possíveis nessa região. Deixa eu só dar uma olhada aqui se você está conseguindo entender. Está tudo certinho, certo? Então, vamos lá. Então, ó, essa região aqui, ela vai ser conhecida... Essa região aqui, ela vai ser conhecida como glomérulo renal. Tudo bem?
Antigamente também era chamado de glomérulo de Malpighi, mas glomérulo renal e cápsula de Bowman. Tudo bem? Deixa eu só apagar a néfron e colocar aqui embaixo, que é para você não se confundir também, eu poder usar esse espaço melhor. Tudo bem? Então, ó, a cápsula de Bowman é essa região que recebe, tá ok? É essa região que recebe o sangue. A cápsula de Bowman, ou nesse caso, né, o glomérulo de Malpighi, vai ser a região onde você vai retirar a ureia. O primeiro passo vai ser a retirada da ureia, tudo bem? Então, é desse glomérulo que você tem a retirada da ureia. E aí, a partir dessa região, você vai ter os túbulos, onde você vai ter os processos de reabsorção, principalmente de água. Então, você vai ter aqui nessa primeira porção, aqui, ó, o túbulo contorcido. O túbulo contorcido distal, proximal. Por que ele é túbulo contorcido proximal? Porque ele está próximo da cápsula, ela que é a referência. Aqui você encontra a alça néfrica. Você também pode ouvir falar em alça de Henle. Por que Henle? Porque era o nome antigo dado a quem fez a descoberta, mas hoje é chamada de alça néfrica em muitas questões. Tudo bem? E aqui nós temos o túbulo contorcido distal. Esse tubo onde tudo vai desembocar vai ser chamado de ducto coletor. E daqui já vai seguir o fluxo da urina. Obviamente que nós temos algumas etapas a serem concluídas, né? A primeira etapa é que nos dois primeiros componentes, tanto no túbulo contorcido proximal quanto na alça néfrica, mas primeiro, principalmente na alça néfrica, ocorre um evento muito importante chamado de reabsorção. O que é o processo de reabsorção, filhão? O processo de reabsorção é quando eu vou tirar tudo o que for importante da urina. E, desse caso, né, devolvendo para o sangue. Aqui, ó, a urina, ela pode ter, principalmente, não um excesso, mas ureia, sem excessos, água e sais. Essa quantidade de água e sais é uma quantidade pequena, então fica atento. Água e sais precisam estar no nosso corpo. O excesso vai ser eliminado. Tudo bem? Então, até vou colocar aqui para você. Água e sais, o excesso. Então, o excesso de água e o excesso de sais vão ser eliminados na urina. Quanto maior a concentração de proteínas que você consumir, maior vai ser, né, esse detalhe, maior vai ser essa urina que você, mais forte a urina que você vai produzir. Tudo bem? Então, a urina, ela pode ter essas três coisas. Ela pode ter ureia, água e sais. Em casos especiais, nós podemos observar outros elementos, como creatina, e também nós podemos observar alguns hormônios que têm origem proteica, como o HCG, que é identificador de gravidez. Tudo bem? Beleza? E a urina, além de ter esses dois componentes, ela também não pode ter algumas coisas. O que ela não pode ter? O que não pode estar na sua urina? Não pode estar na sua urina sangue. Ora, se uma pessoa está eliminando sangue na urina,
O que essa pessoa tem? Provavelmente uma hemorragia. Então, a gente pode também encontrar questões em que você vê uma correlação entre esses componentes. Não. O açúcar, ele vai ser reabsorvido. Então, ó, o açúcar, ele vai ser reabsorvido pela urina. Pelo sangue, né? Para o sangue. Então, não pode ter sangue na urina. Não pode ter açúcar. Se tiver açúcar, você tem um problema chamado de diabetes. Nesse caso, a gente vai ver aí que temos alguns tipos de diabetes insípidos e tal. E também, claro, a gente não pode ter nenhum tipo de bactérias ou a presença de pus. Tudo bem? Então, atenção. Não pode ter na urina. Você não pode encontrar na urina bactérias, sangue e açúcar. Se você encontrar sangue, você tem um probleminha aí relacionado à eliminação por, né, hemorragias. Se você tiver um probleminha com açúcar, problemas de diabetes, você não pode eliminar também bactérias nem pus. Obviamente, porque você está com um problema sério de infecção. Tudo bem? Infecção urinária. Bom, na alça néfrica, portanto, ocorre a reabsorção. E é aí que a gente vai ver que eu tenho a presença de um hormônio atuando em duas porções. A gente vai ver que é aqui que ocorre a ação da ADH. Porque no túbulo contorcido distal, nós temos a reabsorção de água pelo nosso corpo. A urina, ela vai eliminar, a urina vai eliminar o excesso de água, mas ela também precisa retirar, senão você morre desidratado. Então, nós vamos ter o ADH. Muita atenção. Existe uma correlação que é muito comum em prova, e ela cai assim, ó. Vou até fazer duas caixinhas aqui, porque elas são importantes, ó. Não esquece disso, não esquece disso. Ó, ADH inverso de álcool. ADH inverso de álcool. Já caiu pra caramba em questão. ADH inverso de álcool. O que é isso aqui, filhão? O que é ADH inverso de álcool? O ADH é o hormônio antidiurético. Ele evita a diurese, que é o nome bonito para o ato de urinar. Então, se o ADH é o hormônio antidiurético, quando você bebe álcool, quando você enche a carinha, tudo bem? Você diminui a taxa de ADH. Olha aqui, ó. Vamos brincar de matemática? Se eu diminuo a quantidade de álcool ingerido no meu organismo, a tendência é que o ADH suba. Mas o comum é que você, finalzinho de semana, ou um colega seu, não precisa ser você, tome bastante álcool. Beba bastante álcool. O que acontece com o ADH? Aumenta ou diminui? Diminui. Quando o ADH diminui, a diurese aumenta ou diminui? Aumenta. Então, por isso que quem bebe uma cervejinha, está colocando álcool no corpo, ela está aumentando a taxa desse álcool no sangue, o ADH cai, e aí você começa a ir várias e várias vezes para o banheiro. Qual é o problema de ir várias e várias vezes para o banheiro? Você começa a eliminar essa água que você reabsorvia. Quando você elimina a água que você reabsorvia, o que acontece com o teu corpo? Fica desidratado. Sinais de desidratação. Você que está aí me ouvindo, está me vendo, sinais de desidratação. Secura na boca. Dor de cabeça. Tontura e mensagens no WhatsApp incorretas que você não deveria mandar. Quando você faz isso, você tem aí um problema de ADH. Maldito álcool, maldito ADH. Então, fica bastante atento, viu, filhão? Fica bem atento, porque a gente tem essas relações aqui estruturadas. E qual é o outro, né, componente que a gente precisa lembrar aqui para a gente já ir fechando a nossa aulinha, para a gente abrir aí para
as dúvidas, né? A gente também precisa falar de outro material de excreção, que é o suor. O suor. Suorzinho maravilhoso. O suor, ele vai ser um produto de alguns componentes, né, do nosso corpo, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sudoríparas são envolvidas por capilares, né? E elas vão depositar pequenas porções de água dentro desses dutos, né? Que é uma glândula exócrina. Então, ó, o suor ele vai ser eliminado pelas glândulas sudoríparas. Lembra que as glândulas sudoríparas, elas são glândulas exócrinas. E a principal função do suor, quando ele é eliminado pelos nossos poros que estão na pele, o suor vai ser importante para que você possa fazer o processo de termorregulação. Ele ajuda aí muito no processo de termorregulação. Então, atenção. Vamos brincar um pouco de físico aqui, porque se eu quisesse coisa fácil eu fazia física, né? Biologia que é difícil para a gente poder explicar. Os físicos vão querer me matar agora. Mas calma, ó. Como é que funciona o processo de termorregulação? Nossa temperatura, ela é uma temperatura constante. Nós somos seres homeotérmicos. Nossa temperatura, ela se mantém constante em 36,5 graus Celsius. Para que a gente não eleve demais a nossa temperatura quando a gente faz algum exercício físico ou que a gente está pensando muito, alguma coisa do tipo, o nosso corpo ele tem um mecanismo muito sagaz, perspicaz, interessante. Com a termorregulação, ele elimina essa água pelos poros. A água, ela tem duas propriedades importantes. A capacidade térmica e ela também tem uma outra característica que é também o calor específico. A água tem calor específico e capacidade térmica altíssimas. Então, para que ela possa sair de um estado líquido para um gasoso, que é o que o suor faz, né? Ele é eliminado e ele passa por essas duas etapas, ele precisa de muita energia calorífica. Então, ele vai pegando esse calor que vai do corpo mais quente para o mais frio, que é a água, ela esquenta e passa para o seu estado gasoso. Assim, ela não rouba, né? Porque não há roubo de temperatura. O que acontece é que há essa transferência de temperatura para o suor, e daí o suor ele vai fazer com que a pele e o corpo venham a diminuir essa temperatura. Por que que nós produzimos suor em algumas situações, por exemplo, quando a gente está doente? O nosso corpo ele tem mecanismos para poder se defender. E um deles é aumentar a temperatura, para matar as células de defesa. Só que, às vezes, as células que estão atacando, né, nesse caso aí, os patógenos, elas são mais resistentes à temperatura que as nossas próprias células. Então, a gente aumenta a temperatura, 36, 37, 38, meu Deus, 39, 40, ainda não morreu? Pois é, cara. Infelizmente, alguns patógenos não vão morrer com 40 graus Celsius. É o máximo que a gente consegue. Aí, quando chega a 41, 42 graus Celsius, a gente começa a ter alguns problemas sistêmicos. O primeiro deles, respondendo aí a pergunta da Yasmin, é quando a gente aumenta demais a temperatura, nós temos proteínas que formam o nosso corpo. Nós somos formados por proteínas. E aí, quando eu aumento demais a temperatura da proteína, ela tende a desnaturar. A desnaturação acelerada dessas proteínas pode provocar, por exemplo, convulsões. Então, as convulsões, problemas isquêmicos, entre outros, estão associados à elevação da temperatura. Então, fica muito atento que vários micro-organismos fazem isso. SARS-CoV-2, o temível Covid-19 faz isso. Ele eleva a nossa temperatura. Ele também é um dos sintomas de identificação. Mas você tem que lembrar, dengue, malária, são duas doenças que são comuns, uma endêmica, fixa em um espaço, que é a região amazônica, e outra epidêmica no Brasil todo, que usam esse mecanismo, a gente usa esse mecanismo da febre para a identificação dessa doença. E qual é uma forma que o nosso corpo tem de diminuir essa temperatura? Através do suor. O suor, por esse suor, elimina.
a gente pode acumular, vocês estão conseguindo me ouvir? Diz que está instável a conexão. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Conseguindo me ver direitinho? Sim? Falou que estava instável a conexão. Beleza. A gente pode acumular bactérias nessa região ali, produtora de suor? Pode, por isso que fede um pouquinho. Pode. Então, o suor, ele é uma excreta, ele elimina sais, não é a mesma coisa que a urina tem muito mais complexidade, ela tem uretra, tem sais, tem um monte de coisa. Então, vamos para a nossa revisão final, vamos acabar com esse quadro para você poder ficar topzera e falar assim, o tio Bruno me ajudou, porra, na hora, filhão, vamos lá, ó. Excretas, nós temos 4 excretas no corpo, quais são? Fezes, urina, gás carbônico e suor. O sistema excretor, ele vai se basear no estudo dessas quatro excretas. Porque quando a gente está muito quente, falam para tomar banho. Porque é uma forma rápida de você diminuir a temperatura, mas pode ser perigoso por causa dos choques térmicos. Tudo bem? As excretas, elas podem estar relacionadas também, quando relacionadas à urina, a excretas nitrogenadas, subprodutos de proteínas. E nós temos 3 excretas nitrogenadas que podem estar no nosso corpo: amônia, ureia e ácido úrico. A amônia, ela é tóxica e muito solúvel, presentes em peixes. A ureia pode ser armazenada porque ela é mais ou menos tóxica e mais ou menos solúvel, presentes em mamíferos e anfíbios. Ácido úrico, ele é pouco tóxico, pouco solúvel, presentes em aves e répteis. Se a gente for falar de um sistema excretor urinário humano, nós podemos ter uma visão macro, uma visão dos órgãos, onde nós temos rins, ureter, vesícula urinária e uretra. Rins fazem a filtragem do sangue e a produção da urina. Ureter conduz essa urina para o armazenamento na vesícula urinária e este, até chegar na sua capacidade máxima, elimina o seu componente para a uretra, que é presente no homem e na mulher de formas distintas. Em cada porçãozinha do rim, nós vamos ter essa estrutura chamada de néfron. Não esquece, o médico que cuida dos seus rins é o nefrologista. Então, o néfron, ele é a parte mais importante dos rins. O néfron, ele vai ter as 2 primeiras porções de recepção do sangue: glomérulo renal, cápsula de Bowman. No glomérulo renal e cápsula de Bowman, o que a gente vai capturar? Capturamos a ureia. No túbulo contorcido proximal e alça néfrica, nós temos a reabsorção das coisas importantes. O que é importante, o que não pode estar na ureia, excesso de ureia, água, excesso de sangue possível, açúcar, bactérias e grupos hormonais importantes. Então, na alça néfrica, nós temos a reabsorção. No túbulo contorcido distal, com auxílio do ADH, nós reabsorvemos a água, porque na urina só pode ter ureia e o excesso de água e sais. Não esquece, relação direta entre o ADH e o álcool. O ADH e o álcool são inversamente proporcionais. Quanto mais álcool você ingere, menor a sua taxa de ADH. Quando tem o ADH alto, baixa diurese. ADH baixo, alta diurese. Relação possível que você também pode fazer. E o suor também é uma excreta? Claro, mas ele funciona principalmente para nos ajudar a promover a termorregulação, a manter a nossa temperatura constante. É produzido nas glândulas sudoríparas, na região da derme, e essas glândulas são exócrinas. Capturam água, acumulam sais e liberam tudo de uma vez. Tudo bem? Filhão, se você quiser bater um fotão deste quadro, fique à vontade. Vou te dar aí um minutinho para você fazer isso. Eu vou disponibilizar esse material nas minhas redes sociais. Estou colocando aqui as minhas redes sociais para quem não segue. Eu acredito que todo mundo que está aqui me segue. @BillShoa. Você pode me procurar lá no Instagram. Você pode me procurar no Facebook. Por que não? Você também pode ver alguns vídeos que eu estou produzindo aqui
no YouTube. Estou trazendo várias novidades, estou fazendo várias programações. Filhão, vai ser top. E se você precisar, se você quiser contar comigo, fica à vontade. Eu estou aqui para te ajudar. Um grande beijo a todo mundo que está aí no chat. Um beijo para Yasmin. Um beijo para o Joãozinho, se ele ainda estiver. Um beijo para a Carol, para a Ana, para o Gustavão aí, meu aluno antigo, Israel, Raíssa, Letícia, Débora, Isane, Yasmin, todo mundo, Yasmin, falei, foi 2 vezes. Todo mundo que está aí, muito, muito obrigado pelo apoio. Não é o número de alunos que importa para mim. O que importa é a aula ter sido proveitosa para você. Estou aqui para te ajudar. Filhão, muito obrigado. Um grande